Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Mais uma vez estamos aqui, né, para dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho, do Mildinho. Hoje nós estamos estudando o episódio 133, que vai falar do Mateus, capítulo 12, versículo 17. Né, o estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que é o Mildinho. Vou fazer uma leitura, que vai ser a nossa prece, e depois fazer uma prece pequenininha. É um texto do Chico Xavier. Ele diz assim: onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, e a revolta não auxilia. Desespero não ilumina, tristeza não leva a nada. A lágrima não substitui o suor, e a irritação intoxica. Deserção agrava, calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando a sabedoria do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. O que for bênção para a sua vida, Deus te entregará. E o que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. Eu me lembrei esse texto porque hoje a gente vai falar muito sobre a questão da serenidade, da paz, né? Em alguns trechos aqui. E eu vou fazer aqui uma prece que eu aprendi com a Manuelina, lá de uma senhora que é moradora lá do asilo, e que ela me ensinou. Mas eu tenho uma dificuldade para decorar, então eu vou ler. É pequenininha, mas é bem interessante. Bom dia em boa hora, saí por essa porta fora. Os maus não me verão, os bons me guiarão. Chagas abertas, coração ferido, que me livra de todos os inimigos e me livra de todo perigo, hoje, amanhã, todo dia. Amém. E ela faz isso tão bonitinho, né? Com carinho, então é interessante a gente pensar, né? Bom dia e em boa hora. Então, nós estamos aqui no capítulo 12, versículo 17. E nessa passagem, Jesus vai fazer uma referência ao trecho do Velho Testamento, não é? Do profeta Isaías. Isso acontece por quê? Porque ele veio, né? Vamos visualizar e imaginar qual que é a situação. Jesus primeiro estava lá na seara e houve aquele primeiro embate entre ele e os fariseus, porque os discípulos, num sábado, tinham comido as espigas, né? E porque era sábado, eles acharam que não podia. Depois ele teve um segundo embate, já lá na sinagoga, onde Jesus foi, quando Jesus inicia, né? Faz menção de curar o homem da mão mirrada, e depois até cura. Mas os fariseus acham ruim, por ser também um outro sábado, né? E há aquela discussão a nível teológico, mas aí depois a situação vai ficar mais séria, porque Jesus começa a perceber que existe um plano dos fariseus para exterminar o colégio apostólico e assassinar Jesus. Então, quando Jesus percebe essa vibração mais pesada do ambiente, ele faz um convite aos discípulos, e não só aos discípulos, mas àquela multidão que estava ali. Mas é um convite não para se sair só fisicamente, para que eles se convertessem, né? Para que eles saíssem daquele patamar, daquela vibração negativa, daquele patamar daquele nível de vibração inferiores e elevasse seu pensamento em termos de prece, para que se retirassem daquele ambiente, né? Não só físico, mas também psíquico. Então, Jesus vai chamar para colocar o pensamento e o sentimento num patamar superior,
que não pudesse ser alcançado pela ignorância, por aquela maldade dos pensamentos daqueles fariseus, né? Porque eles podiam machucá-los, o Aloysio fala, que eles podiam machucar sim fisicamente, mas não moralmente, se eles elevassem seu pensamento, né? O espírito, se for fiel ao evangelho, ele permanece forte, ainda que o corpo tenha sido atingido. Então, Jesus faz um esforço de quê? De estabelecer um vínculo com aquela multidão, que ela está recém-convertida, né? E sair daquele ambiente de animosidade. E qual que é a ferramenta, né? Que ele vai falar? O silêncio e a prece, né? Que aí para que o ambiente fique mais favorável. Mas geralmente a gente faz ao contrário. Quando ele fala assim, ele vai explicar. O silêncio e a prece tem hora certa. Às vezes é hora de silenciar, que isso é uma coisa muito difícil, né? A hora de você saber a hora de falar, é hora de silenciar. Quando o terreno está fértil, você fala. Mas quando ele não está fértil, quando está difícil, é hora de silenciar. E a gente, muitas vezes, fala quando não tem que falar e silencia, né? Quando tem que falar. A gente troca um pouco essas coisas. Ele fala muito isso, né? E se o ambiente é hostil, permanece ao longo dos tempos. Não tem como o evangelho se propagar, não é? Jesus está ensinando como e quando fazer essa divulgação do evangelho e dos seus ensinamentos. Qual que é a regra? Silencia, ora e faz a divulgação através do quê? De um exemplo da vivência. Por isso que ele vai dizer àquela turma, né, recém-convertida, para não tornar aquilo público, ou seja, para aquilo se dê no exemplo privado, que a gente já vem falando no outro estudo, né? Porque não é através do conhecimento, através da leitura, que a humanidade vai se transformar. A evolução do pensamento religioso na Terra é uma tradição que tem fases e etapas. Antes de Cristo, aconteceu a fase de profecia, a promessa, que é a vinda do Cristo. Depois, o anúncio do cumprimento da promessa, através de Pentecostes, e Paulo também que ele fala, né? Depois as vozes cessam para que fosse possível que, de repente, a vivência se expressasse. Mas isso não aconteceu. Então, por que veio o Espiritismo? Para poder relembrar, para a gente poder... Quer dizer, não é que o Espiritismo não está falando nada novo, ele só está lembrando aquilo que já vinha sido falado, e aí o que vai acontecer agora. Isaías já falava. É uma coisa que é antiga, do Velho Testamento, e a gente ainda não vivencia. É o que nós falamos no nosso episódio anterior. Publicamente está tudo muito maravilhoso, né? Está tudo muito claro e tem lives e tem informação de sobra. Mas a gente ainda não vivencia. Por isso, Jesus ainda está dizendo que isso já foi dito há muito tempo pelos profetas. E ele também conversava sobre isso com seus discípulos mais íntimos. E o Espiritismo veio falar também a mesma coisa, né? Quer dizer, aí ele vai falar da Joana de Cusa, né? Tem mais alguma coisa que você queira falar dessa? Não, o que eu achei interessante é quando ele fala nessa passagem, né? Que ele vai dar um enfoque principalmente a Isaías, né? E aí a gente fica lembrando assim, o quanto que tudo é uma cadeia progressiva. Porque imaginar que Isaías viveu 300 anos antes de Cristo. 700. 700? 700 anos. 700 anos. E foi capaz de pregar, né, tudo que iria acontecer naquele momento. Aí eu fico imaginando assim, a capacidade de sintonizar. Porque, na realidade, um profeta é alguém como nós, falível, ele vai ter deficiência, ele tem defeito. Mas, a partir do momento que ele consegue estabelecer essa simbiose, né, com o alto, assim, de ter esse entendimento, então, quer dizer, ele é capaz de prever tudo isso. E aí a gente vê dentro dos estudos que o Haroldo faz, muito de Isaías, né, o paralelo em que existem dentro dos capítulos, né,
E tempos depois, por exemplo, 39 capítulos correspondem aos 39 capítulos do Novo Testamento. Então, como que o véu vai se descortinando, né? E tornando mais compreensível as coisas. E aí vem a doutrina espírita que vai ser capaz realmente de tirar tudo isso, né? Fazer a gente relembrar, né? É um aspecto que ele ressaltou muito, é relembrar o que já foi dito. A doutrina não trouxe nada de novo. Não existe novidade, né? Até o Chico falava, né? O que tem de novo? O que tem de novo é o Evangelho. Né? Mas o próprio Evangelho já é uma repetição, né? Já é alguma coisa que já vinha sendo dita, né, há mais tempo. Agora, é interessante que o Haroldo, naqueles episódios do Espiritismo TV, que ele fala do estudo de Isaías, logo no início, ele vai explicar, que até o Aloysio fala também, que o Novo Testamento, a gente tem a ideia que, hoje em dia, por exemplo, quem escreveu um livro, fulano de tal, né, e tem até aquela questão de ser uma pessoa que é protegida por lei de direitos autorais e tudo. Mas o Novo Testamento, o Velho Testamento também, na realidade é um conjunto de obras literárias, né, escrita por diversos autores ao longo do tempo, né? E aí tem o contexto histórico, da cultura, da experiência, da vivência particular daquela mensagem cristã que está envolta ali. Mas todos eles receberam assim, um legado, uma herança cultural. Então, o Velho Testamento abarca mais de 1.200 anos de literatura. São muitos autores, muitos ambientes culturais, históricos e geográficos. Ele é um resumo da vivência de um povo. Né? Que povo é esse, o Velho Testamento? Um povo em busca de um Deus único. As suas leis, a sua aplicação na vida cotidiana, né? É feito de vidas, das suas experiências. Então, a cultura que produziu essas obras não era escrita, era uma cultura de oralidade. As lições eram passadas assim através da fala, de diálogos, de uma pessoa com outra, da família, né? De dentro da família, né? O próprio livro Jesus no Lar mostra, né? Que eles se encontravam, abriam as escrituras, né? Os rolos, né? Que eles chamavam aqueles rolos das escrituras, e ali eles estudavam e comentavam. Então, de uma comunidade para outra que ia passando a história. Então, a gente não lida com o livro dessa forma, né? Então, era assim, e quem que é o profeta? O profeta é aquele indivíduo, é um ser humano, seja homem ou seja mulher, que possui uma conexão, uma espiritualidade, vamos dizer assim, diferenciada, né? Para aquela comunidade, para os padrões daquela comunidade daquele tempo. Mas o profeta, o Haroldo fala, não é um microfone, né? Que não possui inteligência, nem vontade ou sentimentos. Porque o microfone é passivo. O profeta ou o médium, né, como a gente pode, às vezes, se referir a ele não é passivo. Ele é um ser humano encarnado que vive uma experiência divina. Mas não é também que ele fala com Deus. Porque às vezes, né, nos filmes mostra assim, que Deus falou com Moisés, que Deus falou com... Não é bem assim, né, com os profetas. Porque Deus, ele é material. O Haroldo fala, ele não tem nacionalidade, não tem preferência de idioma e nem de linguagem, né? Ele não fala inglês ou português. Então, não tem como ele falar. É onde tem ali, né? O espírito sopra onde quer. Não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, Deus, na realidade, o que o profeta, o que acontece com o prefeito? Vou tentar explicar o que o Haroldo fala. Que o profeta tem livre-arbítrio, e Deus respeita isso. E ele não impede ninguém de fazer nada. Ainda que seja um suicídio ou alguma coisa, então o profeta é um ser encarnado como outro qualquer. A única diferença... Como nós, né? Ele vai ter preferências, vai fazer escolhas, né? Tem gostos diferentes. Tem a culpabilidade, tem a responsabilidade dele de acordo com o grau de compreensão da lei divina dele. Então, ele é responsável, ele precisa ter o direito de escolher, né? Então, nós somos livres, mas há consequências. Então, o profeta, por exemplo, Moisés assassinou um homem, Elias mandou matar sacerdotes, né? Por quê? Porque eles tinham livre-arbítrio.
Então, o profeta tem emoções, tem sentimentos, tem sensibilidades e preferências. Preferências políticas, pessoais, tem gostos, prefere determinadas estruturas, mas só que ele tem uma sensibilidade. Então, ele fala o seguinte, que ele vai explicar o seguinte, que ele vai falar a palavra patos. Ele tira isso do livro The Prophets, do Abraham Joshua Heschel, que ele é que vai introduzir essa palavra patos, que o que significa? É aquilo que você sofre e aquilo que você experimenta, né? Da onde vem a palavra patologia, da pessoa que sofre, daquilo que você causa e aquilo que causam a você. Então, ele diz o seguinte, que Deus é a inteligência suprema, não é? E ele pode causar o quê? Pensamentos em nós. Então, não é que Deus fala. Deus consegue, como nós temos... Eu vou ler aqui para a gente entender bem. Ó. Não temos como distinguir o que é pensamento nosso e o que é de Deus. Mas como ele é todo-poderoso e criou o universo, ele pode despertar em nós uma ideia. Mas como dizia Santo Agostinho, Deus não está fora. Ele está mais dentro de nós do que nós mesmos. E o Emmanuel, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, diz que nós estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. Toda a criação está mergulhada no fluido cósmico universal. Então, Deus que vai fazer? Ele suscita, ele causa ideias, ele provoca. É isso que ele faz com o profeta. Então, o profeta, por ter mais sensibilidade, ele sente. Mas o que ele sente? Ele sente a compaixão de Deus. Porque Deus dá o livre-arbítrio para o homem, para ele fazer aquilo que ele quer. Mas só que quando o homem escolhe o caminho ruim, ele se compadece disso. Então, o que o profeta faz? Quando você sente uma ideia vinda de algum lugar de dentro, lá do seu íntimo ou de fora, você sente uma intuição. É isso. Ele diz o seguinte: Deus é também um amor supremo. Então, Deus também se compadece das criaturas humanas, né? Então ele sente isso. Mas ele não é um juiz que fica esperando a gente para julgar. Existe a justiça perfeita, não como vingança, mas como reparação. E aí, ele diz o seguinte, que Deus se compadece e o amor de Deus pelas criaturas comove as próprias criaturas. Então, ele vai o seguinte, que esse amor e essa compaixão de Deus provoca no profeta uma compaixão, um sentimento de piedade, de amor e de caridade pelo próximo. O profeta sente, ainda que seja um pouquinho, mas ele sente o que Deus está sentindo de compaixão, de amor e de piedade pelo próximo. Então, o que ele faz quando ele sente? Ele age. Ele age. E a partir daí é que ele fala. Quer dizer, não é que ele falou com Deus, ele sentiu, ele conseguiu sentir o que Deus sentia, né? A partir dessa compreensão dele, por isso que às vezes ele sente essa inspiração, essa compaixão. Então, Moisés tinha amor pelo povo, por aquela comunidade, né? pela própria humanidade. Então, por isso, aí ele lidera, a partir disso, ele lidera, ele legisla, ele julga, ele administra. Mas ele também erra, né? Ele é humano, porque ele foi tocado, ele foi inspirado pela compaixão divina, envolveu, né, ele todo. E aí o profeta Isaías vai descrever os detalhes da vida de Jesus 700 anos antes. Mas o que é isso? É um sentimento que Deus conseguiu passar para ele conseguiu entender, não é? Só que aí o que acontece? O profeta, por isso que o profeta é inconformado, porque ele está expressando o quê? Um sentimento divino. É onde Isaías vai lá e falar, né, Israel, olha, o que vocês estão fazendo? Vai lá falar com o rei, vai lá falar com todo mundo, que aquilo vai ter consequências, que eles estão fazendo errado. Né? E fala até, né, ele chega a citar que Jesus vai ser imolado. Então, tudo isso dá um sentimento, tudo isso é o que ele está sentindo, né?
essa compaixão que o próprio Deus tem por qualquer povo escravo, por qualquer pessoa escrava, seja do que for, até a escravidão do vício. É isso que o profeta sente. E é por isso que ele é rebelde, por isso que ele sai falando, ele parece meio que desequilibrado, né? A impressão que dá, né? Porque Ele consegue antecipar uma coisa que vai ser vivenciada se o homem continuar, né, saindo da rota, né? Se distanciando de Deus. Isso é muito bonito, né? Mas ele, aí até o Haroldo fala, mas o profeta é responsável. Tanto é que o profeta, por exemplo, o exemplo do Elias. O Elias cortou cabeças, mas depois ele volta como João Batista e literalmente perde a cabeça. Né? De fato, perde a cabeça. Porque não existe isenção na lei divina, né? Todos porque vão ser aquilo ele sentiu, mas Deus não inspirou ele para cortar a cabeça de ninguém. Não era esse o sentimento do Criador, não é? Então, o Isaías é o evangelho dentro do Velho Testamento. Ele antecipou o evangelho séculos antes da vinda de Jesus. É Deus agindo através de um profeta, né? Então, ele fala assim, Deus tem 1000 caminhos. Deus tem sempre infinitos caminhos, porque ele é todo poderoso. Imaginar que Deus tem só um caminho isso é humano demais. Deus tem sempre infinitos caminhos e na maioria das vezes ele usa milhares ao mesmo tempo para chegar às pessoas. Então, Deus, ele está agindo o tempo todo. Da mesma forma que ele age no profeta, ele age em nós. A diferença é que a gente não tem, às vezes, essa sensibilidade para perceber. Porque ele está em tudo, né? Mas, o que Santo Agostinho fala, né? E o Emmanuel também. Ele está dentro, está em tudo. A gente que, às vezes, não está em Deus, né? Não está com ele, não está percebendo, não tem a sensibilidade. E o profeta é essa pessoa que tem essa sensibilidade, né? É a grande busca, é aquilo que a gente tem que desenvolver, né? A sensibilidade para nos tornarmos também, né? Profetas. É um desafio. Que médiuns todos nós somos, né? A Não. possibilidade é infinita, né? Existe a possibilidade. A gente é que talvez Tem que exercitar, trabalhar, né? O Tarcísio, naquele livro, nos nossos estudos que a gente fez, ele falava, né? Que se você tiver disciplina, por exemplo, se você quiser psicografar alguma coisa, se você tiver disciplina de todos os dias, ter lá não sei quanto tempo para você concentrar, e pensar, e sentar, só que a gente não tem, né? Você não tem tempo, você não tem tempo disponível para poder, você não se disponibiliza para fazer isso. Dá para você desenvolver, vamos dizer assim, mais, não, é lógico que mediunidade, assim, é uma coisa que é mais, assim, física também, né? Mas se você pode melhorar essa conexão com o treino, é só treinar. Mas um treino diário, né, com muita persistência, né? disciplina, né? Isso a gente não... Então, o que nós vamos estudar hoje, né, só para o versículo de hoje, é para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, né, então hoje, ele falou que por alguns capítulos vai estudar, né, o que é o Isaías, porque eles só estão falando de profeta, né? Então, Jesus está alertando a todos que isso já vem sido dito há muito tempo, que a vivência do compromisso com Deus precisa ser a nossa prioridade, que tudo o restante é secundário. Então, o que ele está falando? Que para que isso se cumpra, que a gente vivencie o evangelho no lar, não é? E aí o nome Isaías, que é Yeshayahu, significa Deus salvou. Quem mais anunciou, e justamente Isaías foi quem mais anunciou a vinda do Messias. O nome do profeta é o próprio anúncio do cumprimento da promessa. Porque Deus enviou quem? Jesus, que é a salvação. A gente tem uma ideia errada de que seja essa salvação, né? E muitas pessoas que não estudam não compreendem como é que o pai, né, Deus manda seu filho para ser crucificado e isso é uma salvação, né? É uma coisa difícil das pessoas entenderem. Aí ele vai falar da Joana de Cusa, né?
Lá no Boa Nova, né? Capítulo 15. É um livro que mexe muito com a gente, principalmente com as mulheres, né? Porque é uma E a tarefa. Joana de Cusa é o grande desafio, né? Porque a maior dificuldade dela era na questão do lar, né? E ela tinha a ânsia de ter um discurso de Jesus que pudesse, né, trazer. Ela era uma apaixonada. E nesse momento que ela se sente assim, totalmente perdida, ela vai procurar Jesus, né, para saber o que ela faz, né? Que ela queria impor tudo aquilo que ela sabia, né, ao marido, que era uma pessoa difícil, que trazia grandes problemas para ela, né? Eu acho que é mais ou menos o que a gente vive em família, né? Porque a gente acaba querendo impor o nosso ponto de vista, através da fala, né? Tornar, até mesmo em família, né? Tornar público o que você quer. O discurso é maior do que qualquer ação. E é o desafio que Jesus fala para ela, né? Que é para ela ir lá e ver a parte boa dele, né? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as, né? Aí ele fala, o apostolado do Evangelho é o da colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se foras teu filho. Não perca tempos em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fale o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras, vai filha, ser fiel. E é o desafio que a gente tem, né? Ser fiel. O princípio de redenção aí, o que é? É o lar. Não adianta que a gente não vai fazer grandes obras no mundo, na vida, se a gente não começar, né? Com a nossa fidelidade a Deus dentro de casa. Eu achei muito legal, Rita, quando ele dá o exemplo assim, né? Que a mulher fala, vou ao centro. Aí larga o marido para lá, né? Um companheiro, não, eu estou indo ao centro e tudo. Mas não tem uma mudança, né? E aí é o que ele fala com a Joana, né? Tratar o marido como se fosse seu filho. Olha que não é atural, não é só aturar, profunda, né? E não é com discurso, né? É com ação. Com ação. É a hora de silenciar, né? É o que você já falou anteriormente ali, né? A grande questão do silêncio, que a gente tem essa fragilidade de falar na hora errada, falar quando não precisa, a gente inverte os papéis, né? E às vezes, quando precisa ser falado, a gente se omite. Agora, a maior questão aí é no companheiro, né? E aí ele falando, né, que tem que olhar, você tem que procurar ver as qualidades e esquecer os defeitos, né? E outra coisa que ele falou interessante que é o seguinte, às vezes você vai para o centro e não faz nenhuma coisa, e vai para o centro também implicar, vai para o centro fazer criar alguma encrenca lá no centro, e aí você não faz nem em casa nem no centro. Você não faz em lugar nenhum. Eu tenho muito isso comigo. Às vezes, quando eu estava no centro, assim, fulano que precisava estar escutando isso, né? Lá em casa, situação. O Jorge que precisava estar aqui escutando. Mas será por que eu que estava ali naquele momento escutando? É porque a gente estava, né? Quando ele fala assim, ama o teu companheiro como material divino, é a gente olhar para cada um daqueles que convivem conosco, né, como material divino mesmo, que a gente tem que aprender com eles, né? E o quanto que isso é difícil. É o maior desafio, né? Da gente
essa questão de impor com o discurso, porque o discurso soa falso. Se eu só falo e não faço, como que fica? Não tem jeito, né? Então, é interessante que muitas vezes o silêncio tem um efeito melhor do que a palavra. Mas a gente tem essa dificuldade, né? Acaba discutindo, acaba entrando em embates, né? Que é o que o estudo está ensinando para a gente, que Jesus só discute quando é possível. Quando não é possível, ele se afasta, ele se retira, porque não adianta você ficar tentando equilibrar algo que não dá naquele momento, né? É complicado, né? Eu fico me perguntando assim, qual é o momento de você ter fibra ou dar colo? É a grande pergunta que não quer calar. Mas você vê que a energia e a amorosidade, né? Você conseguir equilibrar tudo isso, enaltecendo as qualidades dos outros, entendendo que os defeitos vão ser só o tempo que vai corrigir, é um desafio muito grande na vida familiar, né? Mas é onde ele fala daquela questão que nós falamos, que eu acho interessante, que nós conversamos sobre o ânima e o ânimos, que ele fala que muitas vezes um homem que teve muitas encarnações como mulher e vem homem, ele às vezes tem uma sensibilidade, ele consegue entender melhor. Da mesma forma eu vejo quando existe uma compreensão, né? Que um homem que que ele tem uma sensibilidade maior, ele consegue entender. E a mulher também, ela tem que fazer esse esforço de entender nós todos, né? Seja homem ou seja mulher, dentro de qualquer relação, você entender o ponto de vista do outro, se colocar no lugar do outro e ver como que ele está enxergando a situação, para que você possa ter uma compreensão melhor. Porque todo mundo acha que está certo, né? Agora, viver em paz, em algum momento eu anotei, que depois eu vou achar, que o Aloysio, ele fala numa das palestras que ele fez, dessas do André Luiz, que ele está fazendo uma comparação do André Luiz com o Evangelho, que as pessoas querem paz, mas elas confundem. Elas querem sair de perto do adversário. E isso não é ter paz, isso é ter sossego só. Quando você se afasta, você consegue sossego. Mas quando você volta, quer dizer, paz é quando você consegue a serenidade junto das pessoas que são o seu problema, que são a sua questão para resolver. Se você se afasta, você só tem sossego. Eu achei interessante ele falar isso. Quando você se afasta, até você pode se afastar um pouco se você não estiver dando conta. Mas você vai ter paz? Não, você só vai ter sossego, que é diferente de paz. Né? Eu achei interessante ele falar isso. E a paz é justamente isso, né? A serenidade no momento da dificuldade. Exatamente. E uma coisa que ele chama atenção também, né? Que a mulher do século XXI ainda é muito discriminada, mas que ela tem que continuar lutando com isso, né? Com a violência da leoa, mas acima de tudo, né? Com a doçura. Porque a mulher está esquecendo também que ela tem esse papel, né? Aquela questão do ângulo que a gente estudou, né? Da verticalização, o papel da mulher, do equilíbrio dentro do lar, né? Eu achei até interessante, uma pergunta que o Ivo me fez lá no asilo outro dia, que ele virou para mim e falou assim: Neuzélia, se você fosse começar a sua vida agora, você teria 5 filhos? Eu achei assim, né? Aí eu parei para refletir. Aí ele falou assim, aí eu respondi para ele: Ivo, com todas as dificuldades que a vida familiar traz para a gente, né? Eu teria. Numa boa, com o coração tranquilo, eu respondi isso. Aí ele falou: não, eu também teria, mas eu escuto tantas pessoas falarem, né? Filho dá muito trabalho, se eu soubesse não ia ter, que tem gente que não teria mais, né?
Então, o quanto que a gente tem que ter, assim, a doutrina é muito esclarecedora nesse sentido, mostrando, né, para nós, espíritas, que a reencarnação só está agrupando ali no nosso grupo familiar aqueles que realmente a gente precisa, né, evoluir num nível maior de entendimento, de compreensão, fraternidade, tolerância. E isso é muito consolador, né? Isso é Essa uma possibilidade que a doutrina dá e para a isso é uma gente. questão complicada, porque não sei se você assistiu aquela live do Portal do Envelhecimento que eu passei para vocês outro dia. Assistir. É interessante, porque ele começa a falar que há alguns anos atrás o número de filhos por idoso, né, o número de filhos por pessoa era Era muito mais. 3,8 e hoje é 1,7. A maioria dos casais tem um ou dois filhos, né? E muita gente tendo um filho só. E a população vivendo cada vez mais. Então, você tem que começar a pensar, tá, a gente que lida com o idoso, né? Nós que temos lá no asilo, temos os idosos, a gente percebe isso claramente. Não tem ninguém para tomar conta de idoso. Não tem, literalmente não tem, e não existe uma estrutura nem governamental, nem filantrópica, nem particular para atender. Então, o camarada que tem hoje 30 anos, ele tem que começar a refletir seriamente. Não estou falando com um cara de 50, 60, não. Estou falando de um cara de 40, 30 anos que tem que começar a se preocupar. Quem vai tomar conta de mim? Qual que é a estrutura? Porque tem cada vez mais idosos, nós estamos vivendo cada vez mais, até por conta de tecnologia, de medicação, de coisas melhores, né? Só que até que ponto você consegue viver de forma independente? A hora que você precisar, quem vai tomar conta? Então, isso a gente não vê, que antigamente os filhos tomavam conta dos pais. Hoje em dia não existe isso praticamente, não existe mais essa condição, praticamente essa possibilidade. Então a gente tem que Encarava uma função, né, com prazer. encarar, criar, e aí eles falam, né, da questão do planejamento, de que tipo de moradia que você vai construir, como que vai, ali ele dá várias ideias, né? Porque o que acontece, né? O certo é que a comunidade jovem fosse tomando conta da comunidade, dos mais idosos e a coisa vai se empurrando, né? Vai se criando um ciclo. Mas esse ciclo não existe. Então é um problema sério para se. É uma questão assim que vai ficar cada vez mais difícil de resolver. Porque o governo não planeja, não existe um planejamento. A gente tem consciência hoje, né, que não é suficiente o que nós temos hoje não é suficiente e não é adequado. Existe as instituições como elas são hoje, elas precisam ter o idoso que a gente atende hoje, que tipo de idosa eu vou ser? Eu vou aceitar ir para um asilo que tem que ter Wi-Fi, não é? Tem que ter acesso a algumas certas coisas. O idoso de hoje, o idoso daqui a 20 anos, não vai ser o mesmo idoso que é uma senhora de 80, 60, 70 anos hoje lá do asilo, é completamente diferente da idosa que nós vamos ser daqui a 10 ou 15 anos. Que tipo de estrutura que você tem que ter? Né? É uma questão E para se até a pensar. estrutura familiar, que é a proposta maior hoje, que ele fala aqui no estudo, né, é de se fazer o evangelho ser praticado no privado, nas questões familiares. Porque ainda que as famílias tenham um filho, qual é o tipo de vínculo que se está se estabelecendo nas famílias hoje? Será que a gente, se Jesus, por exemplo, se aproximasse de mim aqui agora e falasse comigo, para que eu tenha esse olhar diferenciado da Joana, entendendo que o outro está ali num processo de aprendizado, que eu preciso amar como um filho, que eu preciso exercitar, né? Enaltecer as qualidades, esquecer os defeitos. É esse tipo de vínculo que eu estou estabelecendo na vida familiar? Acho que a gente está fugindo muito disso, né? A gente está entrando... por exemplo, na questão da Joana de Cruz, eu me identifico porque quando eu tinha
quando eu estudava no colégio, ainda em colégio de freira, que eu estudei 9 anos no colégio de freira, eu pensei seriamente em seguir a carreira religiosa. Eu queria ser freira, eu tinha uma freira muito amiga, gostava muito dela. Eu só não fui porque eu achei que, assim, não achei muito propósito naquilo. Eu via ela só passando para cima e para baixo, eu achava que não tinha o que fazer ali, entendeu? Não achei que era uma... A minha ideia era de ser uma missionária, alguma coisa assim, mas na época não me foi apresentado dessa forma. E eu acabei depois, né, me casando, tendo meus filhos, né? Mas não deixa de ser, quer dizer, houve um propósito e eu tenho que cumprir esse propósito, né? Nada impede que eu evangelize, igual a gente faz no centro, né? Evangelizar as crianças, né? Netos, tal. Mas a gente tem que saber, já que a gente fez a escolha de fazer alguma coisa, que seja uma coisa que traga Jesus, que traga Deus, que traga o Evangelho para dentro das pessoas, né? Para o convívio, né? E como é que você vai fazer isso? Não é só falando, né? Como é que você vai vivenciar isso? Assim, e é o que está falando aqui, né? Mas ele vai falar então, vamos voltando para o estudo, né? Que eu desviar um bocadinho. Ele vai falar do livro do reverendo, que é um pastor da igreja presbiteriana, que chama Estudo Conciso do Livro de Isaías. E aí ele fala que o livro de Isaías pode ser chamado de uma Bíblia em miniatura. Por quê? Porque ele tem 66 capítulos e a Bíblia 66 livros. E os 66 livros de Isaías são divididos em duas partes. Na primeira parte, são os capítulos que podem ser comparados ao Antigo Testamento, com seus 39 livros. Ambos se concentram no julgamento de Deus quanto ao pecado humano. O drama de consciência, né? Os primeiros capítulos de Isaías é o Yom Kippur, não é? Que na primeira parte, o Haroldo que fala, que é uma cerimônia de julgamento, a cerimônia de Yom Kippur, o julgamento de Israel, do mundo, das nações. A primeira parte, a gente poderia dizer que é um diagnóstico, que é do capítulo 1 ao 39. O Haroldo fala que, como no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, o Kardec diz que cada imperfeição gera um sofrimento para o espírito. Então, não precisa de ninguém julgar, não é que é um julgamento de Deus. Ninguém precisa julgar. A próprio acontecimento é um julgamento, né? Então, cada imperfeição do espírito, para cada imperfeição há uma dor e um sofrimento específico que corresponde àquela imperfeição. Por exemplo, o orgulhoso, o egoísta, uma pessoa desequilibrada vão atrair um conjunto de sofrimentos. Conforme ele for se desequilibrando, ele sai desses excessos, e aí esses sofrimentos param, né? Então, na primeira parte do capítulo do Isaías, do capítulo 1 a 39, o Isaías está focado. É como se ele tivesse uma máquina fotográfica e ele está mostrando todas as imperfeições que ele pode, nas pessoas, no povo de Israel, na religião, na economia, na sociedade, nas relações. E ele está dizendo isso, ó, olha, gente, nada disso vai ficar sem consequência. É isso que Isaías fala do capítulo 1 ao 39. E aí, depois vem a segunda parte, onde estão... Essa segunda parte é a parte que está mais citada no Novo Testamento, que é entre o capítulo 40 e 66. O livro ele não foi escrito em capítulos, né? A gente sabe que na época não tinha separação das palavras, não tinha, era em hebraico, não tinha vogal, só tinha consoante. Não tinha negrito, não tinha itálico, né? Então, como é que eles, o Haroldo fala, como é que eles fizeram para fazer essas separações? Pela temática. De repente muda o tema, né? Quando se entra na segunda parte, que a gente chega, que chama o capítulo 40, a temática muda, né? Ele muda de assunto. Por isso que chama isso. Eu fiz um gráfico que eu vou tentar passar para vocês, mas é mais por curiosidade, porque eu mesmo não vou saber explicar direito, não, tá? O que é? Porque a primeira parte, né, é o Yom Kippur, que ele vai falar, né, de tudo, vai falar do que está acontecendo de errado, é um alerta geral de que tudo que está acontecendo ali vai ter consequências,
E ele tá, é uma denúncia, né? Aquela parte que o profeta está indignado. Ele vai no rei, ele vai em todos os lugares dizendo o que vai acontecer e que vai acontecer, que depois eles vão para o exílio, né? Da Babilônia, porque o rei vai fazer a aliança com os assírios e depois eles vêm e vira todo mundo escravo durante uma escravidão que durou muito tempo, né? Eu vou tentar fazer a apresentação aqui para eu poder tentar explicar essa segunda parte, porque o Haroldo divide ela, como é que chama? O Aloysio vai falar que os outros 27 capítulos podem ser comparados com o Novo Testamento, que também tem 27 livros. A primeira metade, a culpa humana, a segunda metade, Deus aliviando esse peso e concedendo a sua graça, uma concessão divina que recebemos, não porque a gente mereça, mas porque a gente precisa, né? Onde ele fala que Carlos não merecia Alcione, ele só precisava dela. Então, a maior graça divina é a encarnação de Jesus. Foi a maior prova que Deus nos deu ao homem, né? O livro de Isaías, a partir do capítulo 40, trata da vinda do Messias. Por isso que ele é um livro dito messiânico. Aí eu vou mostrar aqui como que o Haroldo divide, porque ele faz umas analogias legais, que ele compara o livro de Isaías com a escada do templo, que tem 13 degraus para subir, 13 degraus para descer, e a mesma quantidade de degraus para subir e para descer, e um patamar. E aí ele vai dividir o livro todo, que tem 66 capítulos, em dois, né? Faz uma escada com patamar, mas essa própria subida aqui também tem 2 patamares, tem a divisão. Eu tentei fazer um desenho, a minha escada não ficou muito certinha não, tá? Porque eu fiz no PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui. Aí você me avisa se está apresentando. Está mostrando aí? Tá legal. Vou tentar diminuir aqui. A minha imagem não está atrapalhando nada não, né? Não. Tá. Então, isso aí, ó, é o livro de Isaías, né? Que é o capítulo, a segunda parte do livro de Isaías, que aí o Haroldo vai dividir. Então, ele fala do 40 ao 66. Então, a escada subindo do 40 ao 53 e do 53 ao 66 é descendo, tá? Então, e aí tem vários platôs. Quer dizer, o 53 é o capítulo mais importante, que que ele fala das bodas, do casamento, da união de Deus com as criaturas, que é um platô, e ele é o platô tanto porque a setinha está aparecendo aí que eu estou mostrando, não? Tá. Por exemplo, tem do 40 ao 43, depois 44 seria um outro platô. Se você imaginar que isso seja uma outra escada, entendeu? Dentro dela, né? De 45 a 48 também. Então, nesse platô, aqui ele vai dizer que só há um Deus, né? Do 40 ao 48, vai falar da soberania, da severidade, da soberania e da justiça divina, né? Aqui tem um outro platô, que é o 49, e o 53 é o mais importante, porque aqui ele vai falar da união de Deus. Depois, descendo do 49 esse aqui, do 49 ao 57, é que vai falar do Messias, da caridade, que seria Sedec, que ele fala, que é justiça, que é a graça de Deus, que é o quê? Aquilo que a gente tem, não porque a gente merece, mas porque a gente precisa. E depois, do capítulo 58 ao 66, vai falar do amor, da misericórdia, da ternura, da brandura e da docilidade de Deus, né? Então, ele vai falar o seguinte, na primeira parte, ele vinha tratando do julgamento até o 39. E aí ele muda completamente. E aí ele vai dividir essa em 3 partes. O que divide? É o versículo, que o versículo fala assim, para os ímpios, ou seja, os perversos, não há paz. Em todos esses, no capítulo 48, versículo 22, e no capítulo 57, também versículo 21, e no capítulo 66, versículo 24,
ele fala mais ou menos a mesma coisa, por isso que é essas divisões que eles fizeram, né? Por que o perverso não tem paz? Porque as imperfeições dele azucrinam a vida dele. Ele não tem paz porque não é que Deus está tirando a paz dele ou alguém está tirando a paz. Então, vamos imaginar, ele fala assim, uma pessoa destemperada. Todo dia ela tem 2 ou 3 discussões. Essa pessoa não tem paz. Mas por que ela não tem paz? Porque ela que gera a guerra, a palavra dela é uma guerra. Ela está sempre desafiando as pessoas, está sempre cutucando. Então é sempre uma pessoa desagradável, está sempre polemizando. Ela sempre procura alguma coisa para criar uma encrenca. Por isso que ela não tem paz. Mesmo que se Jesus viesse, ela ia dar um jeito de discutir com Jesus, né? Então, aqui que eu achei que eu coloquei a questão do Aloysio, que ele falou, que quando todo mundo quer viver em paz, mas a nossa ideia de viver em paz é estar longe dos adversários, nos afastarmos de quem nos importuna, mas isso não traz paz, isso traz sossego, ausência de problema. Paz é serenidade em meio aos problemas. Se você afastar dos adversários, você não está vivendo o evangelho, né? Então, e a pessoa, o que ela acontece? Ela cristaliza, ela gera um desequilíbrio cultivado. E aí ele fala também o seguinte, que eu achei interessante: o caminho do mal sempre existiu e sempre existirá. E nesse caminho nunca haverá paz. É o que fala o versículo, né? Para os ímpios ou perversos não há paz. Por quê? Porque eles estão neste caminho. Se a pessoa muda, se ela se arrepende, a misericórdia de Deus vem te buscar. Então, a segunda parte também se divide em 3 partes pela temática, que é o que ele está falando. Como se fossem esses degraus da escadaria do templo. 4 subindo, 4 descendo e um degrau no meio, que seria esse do 40 ao 44, no 44 um patamar, depois do 45 ao 48 outro, e 49 um outro patamar. Por que o 53 é o platô, é o platô da segunda parte inteira, não é? Ele fala o seguinte, que é como se fosse um cristal. Quando você quebra o cristal em três partes, vira o que ele chama de uma nova estrutura, né? Igualzinho, como se fossem pecinhas que são iguais, pecinhas de Lego, tá? E alguns estudos dizem que é mais fácil entender a estrutura do livro bíblico pensando nessa figura geométrica. Se a gente imaginar essas escadarias do templo, você sobe de um lado, desce do outro, sendo que o número de degraus é igual, tem uma simetria, né? E tem esse patamar, que eles chamam de platô, né? Que você acessa. Então, a segunda parte de Isaías, que ele fala, do 40 ao 66, né, a estrutura geral é de uma escada. Vamos ver o que ele fala mais aqui, para não estender muito. Vai ficar isso gravado, ele fala. Então, o capítulo 48, então, por exemplo, o capítulo 48 termina assim: ele é tão soberano que ele é capaz de tirar a idolatria de Israel, purificar Israel da idolatria. Então, toda a primeira parte é um hino, um cântico à soberania divina, ao poder do Criador. Por isso que a gente diz que soberanamente justo, soberanamente bom e inteligência suprema. Essa primeira parte é o Supremo, ele está detalhando o Supremo e o Soberano. Aqui vai ficar muito grande, mas só para a gente ter uma ideia. Assistir o Haroldo falando é bem mais interessante do que eu explicando. Mas, para a gente ter uma ideia... Se a pessoa não estiver acompanhando o estudo dele também, aí vai ter dificuldade no entendimento. Mas só para ter uma curiosidade, que realmente a estrutura é muito interessante. Porque quando eles vão estudando, eles vão te explicando e você vai começando a entender. E a terceira parte, o que é? É o amor. Na terceira parte, ele vai falar do amor, da misericórdia, da ternura, da brandura, da docilidade de Deus. Mas tudo isso por quê? Porque a gente... não porque a gente merece, né? Mas porque a gente precisa. Né?
É muito legal. Esse estudo, eu acho que é o episódio 26, se eu não me engano, do Haroldo, do estudo de Isaías. O que ele vai falar agora? Agora ele vai falar do Jesus no lar, né? Que na realidade ele é o capítulo 16, o auxílio mútuo, né? Ele fala do Paulo Estevão antes, mas... Não, Paulo Estevão, que ele falava que o Estevão era apaixonado por Isaías, né? E aí que Pedro perguntou para ele teve uma febre, um delírio, e Pedro perguntou, e durante esse delírio ele ficava repetindo Isaías. Aí ele falou que desde criança estudava Isaías com a mãe, e que na realidade, a partir do momento que ele foi crescendo, que ele se apaixonou cada vez mais pelo profeta, pela promessa que ele fez, né, pelas promessas divinas, que ele sabia que ia surgir alguém, né, que iria ajudar, né, a humanidade toda a caminhar. Eu estarei convosco até o final dos séculos. E ele se apaixonava por isso. Aí o Luiz ainda chama atenção assim, qual que é o nosso problema? As nossas amarguras são porque a gente não acredita nessas promessas divinas. A gente acha que a gente está abandonado. Por quê? Porque a gente continua querendo que a vida dê as respostas dentro dos nossos padrões de inferioridade. E Jesus tem uma proposta diferente para nós, né? Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, mas é necessário que a gente viva o Evangelho. E aí, nessa passagem do Jesus no lar, né? O André leu expressivos trechos de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. É no capítulo do auxílio mútuo, né? Então, o quanto que as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são suas próprias obras. Então, qual é o jeito? A gente tem que entender salvação como o quê? As nossas próprias obras, né? Então, é Deus esperando de nós que a gente faça o melhor. Esse é o capítulo 16 do Jesus no Lar. Jesus no Lar, isso mesmo. E depois, deixa eu ver se tem aqui, né? É o auxílio mútuo, que a salvação é o libertar, né? E aí o Luiz ainda faz a comparação assim, que provavelmente, quando ele fala em salvação, ele estava lendo um capítulo após o capítulo 39 de Isaías. Né? As próprias obras que vão servir de testemunho. E aí ele fala assim, quem vai ser as nossas testemunhas? Os mais próximos, né? Quem vai falar de nós? As pessoas que ouviram nossa palestra? Não, aquilo que a gente está fazendo em casa, né? Aqueles que convivem conosco, né? Aí depois também tem o valor do serviço. Agora foi com Filipe, né? Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade, né, na terra. E o que seria a santidade, né? É aquele que diferencia a gente do resto, né? É isso que é a santidade de cada um. E aí eu fiquei pensando assim, de novo, né? É um apelo da multidão e aquele caminho que às vezes a gente vai precisar trilhar sozinho, nos diferenciando do contexto onde a gente está inserido. Verdade. É muito complexo isso, né? Eu acho que nesse capítulo não tem mais nenhuma coisa, não, que ele falou. Tem, não? Não, que ele tenha falado, não. É a história, né? Depois, quem quiser ler o capítulo, vê a história, né? Distinguir, né?
dentro daquilo. E aí, depois, no capítulo 50, né? Que é o último capítulo do Jesus. É o último capítulo. E aí, em oração. Aí, uma coisa que ele comentou, né? Porque a gente está estudando Mateus, o capítulo até o 12, né? Que dentro desse estudo, Mateus cita Isaías várias vezes, né? Então, no estudo, então, como é que ele tinha uma identidade com o profeta, né, Isaías? Porque é o que eles estudavam as escrituras, né? E o que eles tinham, eles não tinham o evangelho, né, que ele está falando. Eles não tinham André Luiz para estudar, eles estudavam eram os rolos, né? O que tinha sido escrito, e é bom a gente lembrar que é uma história de uma comunidade inteira, não é só... o próprio livro de Isaías, a primeira parte é que é escrita por ele. Depois, o livro de Isaías não é todo escrito por ele. Ele é escrito depois que ele desencarnou. Vamos dizer assim, as pessoas foram colocando material ali de acordo. Né? É a história da coletividade, não é todo escrito por Isaías, né? Então, no oração, ele fala assim: a leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus com visível emotividade, né? Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Quer dizer, por isso ele está vendo, eles devem estar lendo o capítulo em que fala que Jesus ia ser, né? Onde Isaías prevê que o Cristo ia ser imolado, né? Intraduzível expectativa pairava. Uma falha aí, tá? Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário. O próprio Jesus, não quis comentar nada. Quer dizer, estava falando, prevendo aquilo que realmente aconteceu, né? Que ele ia ser imolado. Então, é difícil, né? E aí ele lê aqui no final. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos. No alto, a lua radiosa, em plenilúrio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras, que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade, de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Quer dizer, a imagem é muito clara, né? Da luz, né? De uma lua cheia, né? E Jesus também foi crucificado numa noite de lua cheia. A luz impedindo os raios aonde? Num pequeno lar, né? Então, quer dizer, é onde a gente entende aquela estrutura, né? A denúncia, fala-se que Deus é único, Deus é soberanamente bom e justo, fala da caridade, fala do Cristo, fala dele, e fala no fim de quê? Do amor de Deus, que ainda que o homem se afaste dele, ele estará lá, sempre velando, né? A lua projetava sobre a sua luz, sobre uma casa simples, né? Deus nunca se esquecerá dos homens. Isso é muito bonito, né? É verdade. Aqui no... eu tenho mais um monte de coisa aqui, mas só mais um pouquinho, então, deixa eu ver. No livro Agenda Cristã, no capítulo 14, que é enquanto ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta, mas enquanto você guardar oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável, né? Tem aqui ainda outros capítulos, Boa Nova, Jesus o Precursor, mas que eu fui procurando onde tinha a palavra profeta. Mas aí eu deixo nas... Mas nós ainda vamos ficar muitos estudos falando dos profetas. Dos profetas, né? Acho que dá para continuar depois. Estou na hora, né? Estamos na hora. Então tá bom. Vamos fazer essa prece final.
Deus, Pai de amor e bondade, só nos resta agradecer, né, a gente ter conseguido fazer esse estudo. Foi com muita boa vontade que a gente, né, que os imprevistos surgem e a gente acaba tendo dificuldade em alguns momentos, mas agradecemos a Deus a oportunidade de termos concluído o estudo, que os mentores amigos possam continuar nos envolvendo, nos dando bastante paz e tranquilidade, de continuarmos buscando essa sintonia com a nossa casa espírita, o Centro Espírita Francisco de Assis, com todos os frequentadores, aqueles amigos nossos, né, que conviviam com a gente, que deixaram um pouco de si em nossas vidas, e nós também, e com esse período de pandemia, fica um pouco, né, de saudade. Que a gente possa amenizar essa saudade desses companheiros, nesse momento em que estudamos, e que sentimos essa paz, essa harmonia envolvendo a todos nós e nos ajudando, os nossos espíritos, né? A lembrarmos de Estevão, quando se apaixonou por Isaías, acreditando na promessa divina, que Deus estará conosco até o fim dos séculos. Então, que nenhum de nós se sinta desamparado na dor, na dificuldade, porque o nosso Pai, misericordioso e justo, vai sempre nos possibilitar a sua graça. E é com essa certeza desse amparo, dessa proteção, que nós agradecemos e continue conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Até Graças semana, a Deus. se Deus quiser. Até semana que vem. Amém.